a nossa centelha divina, ela vai trazer a todo tempo pra gente informações, discernimento, direcionamento. Quando você tá muito no ego, quando a gente tá muito no ego, preso no ego, a gente não tem muita clareza dessa voz, porque o ego também fala. O ego também é uma vozinha aqui na nossa mente. Só que aqui vai a primeira dica. Para você fazer o discernimento da voz do ego e da voz da sua centelha divina, a primeira dica é: o ego normalmente ele vai trazer sempre um tom de julgamento para você, sempre num tom de limitação. Ele pode tanto assumir a sua voz também como a centelha divina, mas sempre é na primeira pessoa, ou então ele pode trazer também a voz de pessoas que de algum modo geraram crenças limitantes para você, que normalmente vai trazer ali uma vozinha de pai, mãe, né, mais ou menos por ali. Então, é sempre uma voz de julgamento, uma voz mais egoísta, normalmente, uma voz que leva, né, esse egocentrismo. É uma voz depreciativa, a grande maioria das vezes também te coloca para baixo, e é limitante. Te gerando, reforçando padrões de limitação em você, para te manter preso nessa crença, nessa consciência de que é só isso daqui, para você não acessar os seus 99% que tá lá na sua centelha. Agora, a centelha divina não. A centelha divina ela é uma voz mais acolhedora, né? Como eu falei, ela pode sim vir no tom da tua voz, mas também vir no tom de alguém que você tenha como mestre na sua vida, alguém que traga uma visão para você, de alguém que tem um entendimento sobre as coisas, alguém que pode te trazer um direcionamento. Também a centelha divina, ela pode te auxiliar, principalmente quando você intensifica a sua conexão com ela, e daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês algumas formas da gente intensificar a nossa conexão com a centelha. Ela também pode trazer para você insights, situações onde, por exemplo, você faz uma pergunta e isso é muito interessante. A Lari pode trazer o depoimento dela aí também, porque eu sei que acontece com ela. Você faz uma pergunta, você pede um direcionamento, daqui a pouco alguém te fala aquilo que você estava precisando ouvir, aquilo que é relativo àquela pergunta que você fez. Ou então chega um vídeo, uma aula, algum mentor que você segue, traz para você aquele direcionamento. É muito interessante. Mas isso é quando você traz ali um vínculo um pouco mais, digamos, profundo com a sua centelha. Óbvio, né? Todos nós temos, mas assim, por conta do ego, ele acaba ficando mais, não tão claro, digamos, né? Então, vou trazer aqui uma dica, a primeira dica aqui para a gente intensificar essa ligação com a nossa centelha divina. E qual é? A grande maioria das vezes a gente, por crenças principalmente religiosas e tudo mais, de não merecimento, a gente acaba tendo o entendimento de que é muito fácil você se conectar com o alto, com Deus, com a consciência mais elevada. É muito fácil você pedir, mas não é fácil você receber a resposta, né? Porque ali tem, não sou digna de que Deus fale comigo, que a minha essência fale comigo. Então tem muitas crenças em relação a isso. Então a primeira dica é justamente mudar essa frequência, mudar essa programação mental, essa crença, fazendo a afirmação. Me conecto sempre fazendo perguntas e solto. É assim, é exatamente assim. Então, a primeira dica é você fazer afirmações positivas. A minha conexão com a essência divina é natural e simples. Esse é o primeiro. Isso usa como mantra. Se você quer se conectar com a sua essência divina de uma maneira mais clara, usa isso como mantra. É natural me conectar com a minha essência divina.
É natural, é simples, é fácil, é leve, é claro eu me conectar, eu ouvir a minha centelha divina. Faça esse mantra, vai falando aí, ó, inúmeras vezes. Outra forma também da gente se conectar com a centelha é através da meditação. Normalmente a gente está com a mente tão acelerada, a grande maioria de nós está com a mente tão acelerada, os pensamentos tão acelerados a 1000 por hora, que não dá espaço entre um pensamento e o outro, não dá espaço para chegar àquele momento de ponto zero, igual dizem, né? Que é aquele vácuo, é aquele momento onde não passa um pensamento na nossa mente. Gente, isso é muito desafiador. Olha que eu gosto de meditar, eu pratico aqui uma meditação sempre que posso e ainda assim é desafiador. Então agora imagina quem tá ali completamente ligado no ego, então se torna mais desafiador ainda. Uma forma bem interessante para quem não consegue se conectar, quem não consegue ali parar para fazer uma meditação, é você pegar uma meditação guiada. Lá no Eu Sou Nós, no nosso canal no YouTube, tem algumas meditações guiadas bem interessantes que te ajuda, tá? Algumas até em relação à ansiedade, que vai ajudar a liberar um pouco dessa energia de ansiedade. E no começo, faça meditações guiadas, até você criar o hábito, mas isso, gente, é hábito. Não adianta você fazer uma vez e achar que, nossa, transcendi com uma meditação guiada, que não, obviamente não é assim, né? Não é assim. Mas conforme você vai fazendo, você vai criando essa habilidade de deixar esse vácuo. Quem está sempre ligado no ego fica como se fosse engessado. Exatamente. O ego, ele reflete muito a padrões, né? A crenças, a corrente, a coisas que aprisionam, né? O ego tá muito ligado com isso, por isso tanto que a gente usa, né? A limitação do ego. Ele traz muitas limitações para nós quando a gente está fortemente ligado ali no ego. Então, a meditação ajuda tanto a acalmar os pensamentos. Dentro disso, eu achei uma reflexão que eu ouvi hoje tão interessante. Quando as águas, vamos pegar aqui um lago, né? As águas desse lago, elas estão calmas. Aí você joga uma pedrinha e você observa aquela pedrinha fazendo ondas, né? Uma menorzinha, daqui a pouco uma maior e maior, mas você consegue ver, as águas estão calmas, é quase como um espelho, né? Reflete ali, e você joga uma pedrinha e você consegue observar o movimento naquelas águas. Agora imagina um dia de chuva, nesse mesmo lago, aquela agitação naquelas águas, você vai jogar a pedrinha, e você não vai conseguir observar as ondas. Assim é a nossa mente. Se tá aquele tumulto, se tá aquele caos, aquela chuva, vamos dizer que as gotas d'água são os pensamentos. Se tá aquela chuva de pensamento dentro da tua mente, como você vai ver as ondas? Né? Você não vai conseguir ter clareza. Então, interessante acalmar a mente, acalmar esse domínio do ego. Acalmar esse domínio do ego para você ficar mais perceptível, sabe? Em relação tanto aos pensamentos que permeiam. E isso, gente, é uma dica de ouro, porque quando você tem clareza dos seus pensamentos, você sabe que tudo aquilo que você dá foco se expande na tua vida. Quando você tem clareza nos seus pensamentos, você consegue ver de uma maneira clara a qualidade dos seus pensamentos. Pois se você fica, né, aquele pensamento repetitivo o dia inteiro e dependendo da qualidade do pensamento, você vai criar facilidades ou dificuldades para sua vida. Essa seria um aprofundamento no conhecimento da centelha divina. Esse entendimento que você está experienciando aqui, né, com 1% de toda a tua potência. Só que aonde está cocriando a tua realidade é lá na sua centelha divina.
entendeu? Então é essa conexão, e daí a gente vai aí para as manifestações, para a frequência, enfim, é um outro viés desse assunto. Em um outro momento a gente aprofunda um pouco mais, mas é muito interessante. Já alerta aqui, um spoiler. Mas então, a qualidade dos seus pensamentos, você vai ter percepção, obviamente observando os resultados que você está tendo na sua vida, primeiro ponto. E em segundo ponto, quando você acalma a tua mente e você consegue olhar de uma maneira mais calma, né? Uma maneira mais, vamos dizer assim, fora da confusão, você consegue observar os seus pensamentos. E aí sim se torna mais fácil a sua conexão com a sua centelha. Essa é uma segunda dica. Outra dica bem interessante, e isso eu fazia de forma quase que instintiva, é pedir à sua centelha divina vamos dizer assim, orientações. Sabe, quando você tá com alguma questão, eu fazia muito isso. Quando eu tava com alguma questão, eu procurava no externo uma resposta para aquela minha questão. Seja algum problema, ou seja realmente uma curiosidade, um entendimento, eu sempre buscava no externo. Só que esse é um exercício muito interessante. Pede a resposta para sua centelha divina. É muito interessante isso, que vem aí do que dessa forma da centelha se comunicar também. Pode ser que venha para você, não sei, às vezes você tá aí com alguma questão sobre o autoconhecimento, por exemplo, que você quer trazer entendimento sobre o teu autoconhecimento e tal. Pergunta para tua centelha divina, pede direcionamento para a centelha divina e deixa vir essa informação para você, entendeu? Também é excelente, é uma forma excelente de estreitar esse laço com a centelha divina. Outra forma bem interessante é se render à sua centelha. É entregar o seu direcionamento, o seu livre arbítrio para sua centelha divina. É de dentro para fora. Verdade, Adriana. É isso, é de dentro para fora, sempre, sempre. Então, entrega, que tem muito a ver com isso, né? É de dentro para fora. Entrega o seu direcionamento, o seu poder de escolha, né? Que na minha opinião a gente não tem tanto livre-arbítrio igual pregam por aí, porque a gente sofre muitas influências, né? Para quem aprofunda um pouco mais, tá aí a Adriana, que é uma consteladora maravilhosa, e hoje nós participamos de uma constelação linda, 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 linda. A Lari também, uma consteladora incrível, tá aí para dizer pra gente que, dependendo dos padrões da sua ancestralidade, meu bem, você não tem tanto poder de escolha quanto você imagina de forma alguma, tá? Dependendo da cadeirinha que você tá sentada aí, não tem poder de escolha, não. Então, verdade. Muito, muito maravilhosa, as duas consteladoras. Então, assim, para quem acredita, memórias de vidas passadas. Gente, como interfere isso? É muito forte. Sem contar crenças, padrões, enfim. Então, nosso poder de escolha, ele não é tão livre igual, né, dizem, pregam por aí sobre o livre-arbítrio. Não acredito muito. Mas, enfim, entregar essa escolha, esse poder de escolha mínimo que a gente tem para nossa centelha. Pede em forma de direcionamento para sua centelha. Pede essa orientação. E você vai perceber que aos poucos essa conexão com a sua centelha vai ficando mais clara e vai te trazendo um direcionamento melhor sobre caminhos, principalmente caminhos que você tem que seguir, decisões que você tem que tomar, entende? Então, quando tem essa conexão mais clara com a sua centelha, isso se torna mais fácil.
esse direcionamento. Porque lembra, o outro, você não tô falando para você não pedir conselhos nem nada do tipo. Só que o outro vai te aconselhar segundo a cadeia de crenças que ele tem. E todos nós, cada um, né? Todos nós temos uma cadeia, uma estrutura de crenças. Então, a resposta, o aconselhamento do outro vai se dar a partir disso. Verdade, achamos que temos livre-arbítrio, mas não temos, não. Então, tenha isso em mente quando você for se aconselhar com alguém, que ele vai dar a resposta para você a partir das crenças dele. Agora, quando você se conecta e pede essas respostas para sua centelha divina, vem de uma parte mais elevada, de uma parte que está em 99% de poder e essência, entende? Enquanto nós aqui temos 1%, os outros 99% tá lá. Então, assim, você percebe mudanças drásticas nos seus direcionamentos a partir disso. E a confiança. Eu acredito muito que a fé esteja ligada a isso. Entende? Nessa parte divina que existe em você, que está conectado a você. Fala-se muito, eu estava até ouvindo uma live esses dias atrás de uma pessoa meio que hostilizando uma outra pessoa que fez uma live lá e falou sobre o desapego, né? Falando que hoje essa geração prega muito o desapego, o individualismo e o desapego, porque assim, quem começa a entender um pouquinho sobre o autoconhecimento traz o entendimento também que tudo parte de si. Não adianta eu fazer para o outro aquilo que eu não estou fazendo para mim. Muitas vezes a maioria das vezes, né? A gente aprendeu isso, que se você não faz pelo outro primeiro, você está sendo egoísta. Então, aí eles falam, né, que isso é o individualismo, que isso é um egoísmo. Então, essa live que eu tava assistindo, o cara tava falando, pregando o pau, falando dessa outra pessoa que trazia essa visão do desapego. Desapego no sentido de confiar, de soltar o apego. O que é o apego, gente? O apego é domínio do ego. O apego é o medo de perder. E como que você abre espaço para o novo na sua vida, sendo que você está apegado a velhos padrões, apegado a pessoas que já não fazem mais sentido estar na sua vida, que não está mais em ressonância com a tua energia. Entende? Como você abre espaço para o novo, estando nessa energia de apego? Entendeu? Então, eu acredito que essa conexão com a centelha divina te traz essa consciência de soltar, solta e confia. O exercício da fé, na fé que você está sendo guiado. Poxa, a sua centelha divina, ela é vamos dizer assim, uma fractal, um fractal, um pedaço, uma parte, uma porção de Deus, do nosso Criador, entendeu? Então, é a confiança nisso, nessa sua parte mais elevada, é ela que vai direcionar. Enquanto a gente, humano, né, encarnado no corpo físico, a gente tem 1% de entendimento, de poder e tudo mais, da nossa potência, a nossa centelha tem 99%. Então, enquanto você está aqui quebrando a cabeça, como que você vai resolver determinado problema, como que você vai fazer para conquistar determinada coisa, solta. Porque a sua centelha divina tem 99% de entendimento de como acessar tudo isso, de como direcionar qual que é o caminho de menor resistência para chegar a isso. E esse é um mantra interessantíssimo. Temos que ter confiança plena na nossa centelha divina. Exato. Exatamente isso. E é uma confiança plena. Não é aquela confiança, não é aquela fé frouxa que você entrega, daqui a pouco você pega de volta.
Você entrega, daqui a pouco, não, me dá aqui porque você não tá fazendo direito, você não tá fazendo do jeito que eu quero, então você não tá fazendo certo. Entendeu? Então, a confiança, a fé é você soltar e segue o barco. É soltar realmente. Inclusive, soltar a forma que tem que acontecer, o caminho que tem que acontecer. E isso é um mantra interessantíssimo. Que o seu desejo, você sempre... Vamos lá, eu quero um carro, sei lá, vou trazer aqui o meu sonho de consumo, um Jeep. Eu tenho paixão por Jeep branco. Eu quero um Jeep branco, então você pede para sua centelha. Centelha, que o meu Jeep branco chegue até mim pelo caminho de menor resistência. Manda isso, emana, expressa o seu desejo. Expressa o seu desejo. Você é a centelha divina, a sua centelha divina é você. Então expressa o seu desejo, porque ela, estando numa parte mais elevada, digamos assim, ela vai ver as possibilidades e encaminhar que você se alinhe com o seu desejo pelo caminho de menor resistência. E aquilo se concretize de uma maneira mais fácil e leve. Entendeu? Então, toda essa consciência se dá a partir de um vínculo mais, vamos dizer assim, de maior confiança com a sua centelha. Caso contrário, infelizmente, não vai. Não vai. Simples assim. Por que muita gente fala sobre a lei da atração, sobre o livro lá, o filme? Eu nunca cheguei a assistir, gente. Olha que relaxo, nunca assisti. O livro O Segredo, muita gente fala, né? Que para algumas pessoas deu certo e outras não. É a fé, é a confiança. Aí vai, né, como eu falei, para entrar nesse entendimento de cocriação, de manifestação, aí você tem que trazer entendimento sobre as leis, é um pouquinho mais complexo. Porque tem que estar tudo em ressonância, né? Não adianta você só ter o desejo, mas não estar na frequência. Você tem que ter o desejo, você tem que se sentir realizando aquilo e estar na frequência. Então, assim, é um pouquinho mais complexo. O soltar, exatamente. É um pouquinho mais... tem o livro e o filme traz muita luz para a consciência. Eu não li nenhum livro e não assisti o filme, para falar bem a verdade. Olha, gente, eu era uma pessoa tão cabeça dura que eu achava que era pura balela essa história aí de cocriação, de manifestação. Eu não acreditava de jeito nenhum. Eu não acreditava. Olha, quem me conhece sabe a mudança de entendimento, o crescimento que eu tive, porque até em relação à espiritualidade eu não acreditava em nada. Eu era uma pessoa extremamente mental, extremamente, muito. Boa noite. Eu acho que é a Roberta. Boa noite, Roberta. Não. Boa noite, quem entrou. Então, é exatamente isso, sabe? A mudança que se dá na tua vida, e eu posso dizer isso por experiência, quando você estreita esses laços com a sua centelha divina. Mudou 360 graus, exato. Há quem fala, a Lari também mudou muito. Mas é esse entendimento que a centelha divina vem de Deus. Você é uma porção da sua centelha divina, né, experienciando a vida aqui na Terra. Logo, você é Deus em ação. Esse é um mantra que eu tenho usado muito. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. E isso é de um empoderamento, traz uma força, traz uma confiança pra gente tão grande, que para uma pessoa que era tão desempoderada, para uma pessoa que era tão mimizenta, para uma pessoa que era tão vítima, sabe? Vítima das coisas, enfim.
É uma transformação e tanto. Mas é uma mudança. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de crença, é uma mudança. Uma mudança. Sinceramente, eu nem me reconheço mais quem eu fui. Quando eu olho, nossa, sei lá, a Camila de... Nem vou muito longe, a Camila de 2 anos atrás era uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Tô onde eu quero, onde eu almejo? Não tô. Mas eu tenho certeza que eu tô construindo o meu caminho. Isso eu tenho certeza e a minha centelha fala isso pra mim. Toda vez que vem uma dificuldade, e eu tô humana, né? Eu estou humana, eu estou aqui na 3D, na terceira dimensão. Então, ainda sofro com o domínio do ego. Não é tanto mais igual era no início, mas ainda tem a influência do ego. Ainda não transcendi. Então, assim, às vezes vem a desconfiança, vem a insegurança, vem o medo, vem o desespero. É tanto que esses dias atrás eu liguei pra Lari desesperada, chorando de soluçar. Entendeu? Porque dependendo da situação, você vai pro ego. E é normal. É normal, você só não pode ficar nessa frequência. Você não pode permanecer, você não se permita ficar sob o domínio do ego. Ele vai gritar? Vai. Ele vai ali ficar com a mãozinha todo o tempo, olha, eu tô aqui. Ele vai. Só que é uma escolha. Quando você cria consciência, é uma escolha você permanecer ali ou não. Hoje eu criei uma forma de lidar com o ego. E uma das formas de lidar com o ego é no momento em que eu tô me sentindo extremamente sufocada, que eu tô com medo, que eu sei que eu tô entrando ali bonito no ego, é pedir ajuda. E foi o que eu fiz com a Lari. Lari, me ajuda. Me ajuda porque hoje tá difícil. Então você tem que criar recursos para lidar. Porque o ego vai gritar, o ego vai querer te manter preso ali. Vai querer abafar a voz da sua centelha. Tanto que naquele dia, e olha que eu escuto a minha centelha com muita clareza. Eu tenho muita clareza e muito discernimento com a voz do ego e a voz da minha centelha. Eu tenho muito discernimento. Só que naquele dia tava tão desafiador que eu não tava ouvindo, eu não tava conseguindo ouvir. O ego tava gritando dentro de mim. É como eu falei, a gente tem que criar um plano A, um plano B, um plano C para não se manter. Se você quer criar uma vida de consciência e chegar aonde os seus sonhos te permitem, até onde os seus sonhos te permitem ir, você tem que criar recursos para sair do domínio do ego, para sair do domínio de crenças de um senso coletivo, para sair do domínio de padrões de ancestralidade. Porque como eu trouxe, gente, essa questão aí do livre-arbítrio, ai, sinceramente, não me convence. Gente, deixa eu ver aqui quanto tempo tá aqui da nossa live, que eu tô aqui falando. Então, é isso, pessoal. É isso, eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência em relação a isso. E trazer que foi só o domínio, a Lari falando da experiência daquele dia, foi o domínio do ego. E foi, gente. E foi. E é como eu tô falando, cria recursos para você não permanecer. Coloca música, quando você sentir que tá ficando muito desafiador, tá ficando muito difícil, que você tá entrando numa frequência mais baixa, coloca música que eleva o seu alto astral, coloca um stand-up para você dar risada, um filme de comédia, vai mexer com planta, vai mexer na terra, vai brincar com o seu cachorro, se você tem filho, se tem criança, vai brincar com a tua criança. Entendeu? Vai, não fica nessa energia. Não fica. Os conflitos vai existir. Não é porque você se conectou e tem mais entendimento e está expandindo a consciência e tem mais conexão com a sua centelha que a vida vai parar de acontecer aqui. Não vai. Os desafios vão vir. Vão vir.
Mas é como eu tô falando, cria recursos para lidar. E normalmente, quanto mais você transcende determinados padrões e determinadas frequências, os desafios vão se intensificando. Vai se intensificando. Até você olhar, até o outro parar de ser um espelho tão doloroso em relação a dores que você não se permitia olhar, a vida vai acontecer, os desafios vão acontecer. E em algumas vezes você vai se emaranhar nesses desafios, você precisa ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano... por aí vai. Para você não permanecer. E assim é a resiliência. Isso é resiliência. É a vida acontecendo, os desafios acontecendo, você tendo que lidar com as suas dores, você tendo que lidar com os seus traumas e mesmo assim você crescendo, evoluindo, expandindo, entrando em frequência. Eu vi um susto, meu filho apareceu aqui na janela do lado, do nada aqui, ó, até fiquei branco agora. Mas é isso, a vida vai acontecer. Mas é como eu falei, quando você pede direcionamento e você tem essa conexão mais elevada com a sua centelha, se torna mais fácil. E, inclusive, peça esse direcionamento desse plano A, B, C, D, E, por aí vai, para sua centelha. Olha, centelha, me ajuda, me traz o entendimento. Quando eu estiver entrando nessa dor, como eu faço para sair dela? Centelha, tá difícil, eu não tô aguentando, tá muito pesado. Eu entrei na vítima, o ego tá dominando aqui, o que é que eu faço? Naquele dia, nesse dia em específico que eu tô falando, eu tava num ataque full, eu tava recebendo um ataque full. E tava engatilhando em dor profunda, porque eu tô trabalhando com coisas profundas. E eu pedi esse direcionamento, eu falei, Centelha, me ajuda. Me ajuda porque tá muito pesado. Tá doendo muito. E ela me trouxe essa percepção. Pede socorro. E foi exatamente isso que eu fiz com a Lari. Eu mandei mensagem pra Lari pedindo, amiga, me ajuda. Entendeu? Então é isso. E depois vem... eu engatilhei muito porque eu tava trabalhando... Eu tenho trabalhado incessantemente as minhas dores emocionais. Eu tenho trabalhado. Incessantemente. Ai, amiga, gratidão. Tenho trabalhado. Então, assim, você entra na dor, não adianta. Não adianta que enquanto você não aliviar um pouco mais, subir um degrau a mais, você vai entrar na dor. Mas é como eu falei, quando você tem essa conexão com a sua centelha, quando você cria o plano A, o plano B, o plano C, fica mais fácil de lidar. E você não cai. Você não cai. Você pode ali balançar, mas cair não. E mesmo que cair, né, meu bem? Você levanta, sacode a poeira e vamos que vamos, bola pra frente. Mas essa consciência, essa resiliência se dá a partir do momento da confiança na centelha. Na confiança com a sua parte mais elevada. Na confiança com o seu Deus em ação. Que é você. Confiar no fluxo de vida. Entender que tudo que te acontece tem um porquê, tem um aprendizado, tem um presente ali. As relações mais desafiadoras que a gente vive, com toda certeza absoluta, tem grandes presentes ali para nós. Mas tudo vai da onde você tá dando foco, né? Tudo que você dá foco se expande. Se você dá foco pro negativo, pra dor, pro difícil, pra vítima, é isso que vai acontecer. Você vai se sentir cada vez mais vítima, você vai se sentir cada vez mais pesado. Agora, se você resolve olhar e falar assim, tá,
aconteceu isso. O que eu faço com isso agora? Qual é o aprendizado que eu tenho aqui nessa situação? Gente, não vem falar pra mim, Camila, pra você é fácil falar. Não é, não. Não é fácil falar, não. Não é. Eu trago aqui percepções do que eu vivo diariamente. E eu falo pra vocês, não é fácil. Não é. Sair do lugar de vítima e olhar pro outro sem o peso de que ele é o algoz, não é fácil. Você se tornar o dono da tua vida, no sentido de que, tá, eu tiro o poder do outro sobre mim. Muitas vezes a gente vive reagindo às coisas, não agindo a elas. A gente reage. Ou pior, faz igual eu. Se cala. Pra nós não é fácil falar. Né? A gente tem feridas também. Eu me calei por muito tempo. Porque pra mim era confortável ficar lá no papel de vítima. Entregar o meu poder, ó. A responsabilidade pela minha vida tá esse M é sua. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas quando você tá ali conectado com a sua centelha, de uma forma muito amorosa e muito delicada, ela diz pra você: bora lá, Camila, você não é vítima de nada, não. Pega aí os seus cacos e se reergue. E faz melhor agora. Porque você tem consciência, você tem capacidade. Antes você achava que não tinha capacidade. Mas agora você sabe que tem. Não tem mais desculpa. Agora você sabe que você não é vítima. Não tem mais desculpa. Gente. Não digo pra vocês que é fácil tudo isso. Não é. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não. Você consegue. Meu bem, se eu conseguir... se eu conseguir, a rainha do drama conseguiu... Porque eu era pior que aquelas atrizes de novela mexicana. Pelo amor de Deus, era mais dramática que... Olha, pensa numa pessoa que fazia... Uma tempestade não era nem num copo d'água, era nisso daqui, numa colher de água, eu já tava fazendo uma tempestade. Eu era desse jeito. Graças a Deus, graças à minha centelha divina, a expansão de consciência, e graças aqui, ó, a Camila. Eu não sou mais assim, não. Hoje eu nem perco mais meu tempo fazendo drama nas coisas. Mas, como eu disse, isso tudo são entendimentos que se dá a partir da conexão com a sua centelha. Porque ela te ajuda muito a expandir tua consciência. Ela te ajuda muito a sair da sua zona de conforto. Se você quer crescimento, se você quer expansão, se você tem a consciência, tudo são escolhas, exatamente. Exatamente, perfeito, Lari. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. É até uma lei, né? Dessas leis que eu falei pra vocês que traz ali que você se alinhando a elas, fica mais fácil pra você co-criar. A lei do sacrifício, que é entendido de forma errada, né? Sacrifício. Onde você faz uma escolha, você abre mão de alguma coisa para conquistar outras. E é isso. Eu abri mão da vítima. Eu abri mão de ficar na minha zona de conforto.
e gera um caos que eu vou falar pra vocês na sua vida. Gera um caos, até porque, né, a bonita aqui ainda tinha essa crença, que eu tinha que gerar o caos para depois as coisas se acalmarem, para as coisas irem para o seu lugar. Eu tinha essa crença. E olha que eu tô trabalhando muito ela, mas ainda assim ela insiste aqui em bater. Mas é assim, e a gente segue. E eu escolhi sair da zona de conforto, eu escolhi sair da vítima. E a vida apresenta situações que realmente me tiram bonito da zona de conforto. Até porque, gente, todo mundo sabe. Se não sabe, estou dizendo agora. Na zona de conforto não tem crescimento. Se tá tudo bonitinho, tá tudo arrumadinho, tá tudo certinho, não tem desconforto nenhum na tua vida, cara, você não tá crescendo. E qual que é a função da gente estar aqui encarnado? Aprender, crescer, expandir. Não é você, ai, acordei, vou tomar café, vou trabalhar, passo o dia inteiro, almoço, não sei o que, chega de tarde, em casa, cansado, vou limpar minha casa, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar do meu marido, papapá. No outro dia, a mesma coisa. É sério que você acha? Você veio aqui pra isso? Não. Não veio. Tem muito mais aí por trás. Mas são escolhas. Igual a Lari trouxe aqui, ó. Tudo são escolhas. Se você escolher ficar desse jeito. Mas eu acredito que quem escolhe ficar desse jeito nem tá assistindo esse vídeo agora, né? E nem vai assistir depois. São escolhas. E tá tudo bem. Existem outras encarnações. Se você não cresce, não expande nessa, vem outra. Vai atrasar um pouquinho o seu processo de evolução, mas tudo bem, né? São escolhas. Mas eu falo pra minha centelha, olha, vamos aí, vamos que vamos, porque eu quero crescer, eu quero expandir. Da forma que dá. Vambora. O máximo que eu puder expandir enquanto Camila, eu quero expandir. Independente do tanto que doa. Tá ruim, mas tá quentinho. Exatamente. É exatamente isso. São escolhas. Você pode escolher continuar na piscina de merdinha. É escolha. Só que não reclama depois, lá no final da vida, quando te bater aquela angústia, quando você olhar pra trás, o que é que eu fiz da minha vida? Aí não adianta reclamar. Não adianta. Quando você... Ai, agora eu vou pegar em feridas, tá? Quando você desenvolver uma doença terminal, quando você desenvolver um câncer, um problema no coração. Aí, Camila, você tá falando, então, que eu sou responsável por esse... Desculpa, mas é. É sim. Você escolheu não ver. Você escolheu ficar aí na piscina de merdinha. Autorresponsabilidade. Cara, já tá provado aí que a genética, doenças genéticas são mutáveis. Ai, não, isso é da minha genética. Ai, isso é porque fulano e ciclano da minha família tinha. Vai se informar um pouco mais que você vai ver que isso é completamente imutável. Você não precisa repetir os mesmos padrões. Você precisa, sim, criar consciência. Gente, é isso. Se conecta com a sua centelha. Se conecta com a sua centelha.
Cara, que você vai sentir um amor. Você vai se sentir tão acolhido. Principalmente aí pra quem tem a ferida do abandono, igual a Camila. Você vai se sentir... Tinha, né? Ainda tem resquício aqui dentro. Mas eu não me considero mais como ferida do abandono. Mas você vai sentir um acolhimento tão grande, um amor tão grande quando você se conectar com a sua centelha. Que quando eu fiz isso, meu Deus, foi uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida. Uma sensação de completude, de plenitude, de amor incondicional. Amor sem condições. Mas isso você experiencia intensificando esse laço com a sua centelha. Ai, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos meus entendimentos. Eu traduzi aqui com as minhas palavras alguns aprendizados que eu tenho tido recentemente, através de estudos, e das minhas experiências, do que eu vejo também, né, nos trabalhos com clientes. E eu acho que são pérolas. Não porque eu estou falando, mas por tudo que me proporcionou. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, pessoal. Uma ótima noite a todos, viu? Bom descanso. Um grande beijo para quem esteve aqui comigo na live, ao vivo, e para quem for assistir depois. Gratidão, pessoal. Beijo.